Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Sou professor de Química e esse canal foi feito justamente para revisar alguns conteúdos e para aprender, conteúdo já que você talvez possa não ter visto ainda esse conteúdo. Espero que você goste do vídeo e deixe os seus comentários caso seja necessário tirar alguma dúvida, entre em contato comigo, beleza? Vamos iniciar esse processo aqui, relacionado a nossas aulas. Primeira ideia que nós vamos falar é sobre termoquímica. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tipo de reações de termoquímica, tá bom? Então vamos começar aqui o nosso processo. Primeira ideia, entender o que é a termoquímica. A termoquímica está envolvendo justamente a parte que envolve energia, calor removido, envolvido ou absorvido em um processo, tá? E esse processo pode ser químico, o fenômeno químico, as reações químicas, ou fenômeno físico. Como dá exemplo aí na imagem, vocês percebem que a chama, calor, combustão de algo, algo em combustão, vai liberar uma quantidade de energia, calor. E aí nós precisamos entender uma nomenclatura que vai ser bem usual agora, que é justamente a entalpia, energia em um processo. Por convenção, nós precisamos entender que uma caloria ela corresponde a 4,18 Joule, que em alguns exercícios pode ser arredondado para 4,2, mas lembrando, em alguns exercícios, tá? Primeira ideia, quando nós falamos de termoquímica, nós vamos entender um pouquinho sobre a questão das mudanças de fases. Imagina o seguinte, quando eu tenho as substâncias no estado sólido, líquido ou gasoso, essas substâncias elas podem, nesse processo, mudar a fase. Se sair do sólido em direção ao gasoso, nós falamos que precisamos adicionar energia, adicionar calor nesse processo. E quando esse calor é adicionado, há uma absorção da energia envolvida e nós chamamos desse processo de endotérmico. Já no processo inverso, onde eu faço a transformação, a mudança da fase do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, eu entendo isso aí como um processo em que há uma liberação do calor envolvido, perda de calor, e nós chamamos esse processo de processo isotérmico. Simplificando aqui, nós entendemos que os tipos de reações podem ser endotérmica, onde há uma absorção de calor, absorve calor, e quando ela é exotérmica, nós falamos que ela está liberando calor nesse processo. Tranquilo? Então vamos lá. Sobre a questão de reação, quando nós falamos do nível de energia, para as endotérmicas, nós precisamos entender que os reagentes, comparado aos produtos, ele vai ter um nível de energia diferente. Por exemplo, quando ela é endotérmica, ela absorve energia, nós percebemos que existe uma situação, uma relação, em que a entalpia, a energia dos produtos, ela é maior do que a dos reagentes. Por isso que nós fornecemos calor no início do processo. E aí, nós temos uma regra básica, onde a variação de entalpia nada mais é do que a energia dos produtos menos a dos reagentes, tá certo? Então, quando houver a necessidade de calcular qual a entalpia, qual a variação de energia nesse processo, você só precisa subtrair a energia do produto pela dos reagentes. E aí, lógico, se o valor der maior que zero, nós chamamos de entalpia positiva, ou podemos falar que é justamente uma equação, uma reação endotérmica, onde houve essa absorção de calor, e o ΔH ele vai dar positivo, tranquilo? ΔH maior que zero, no caso positivo, ele está indicando para mim que essa reação é endotérmica. Já graficamente falando, nós vamos perceber o seguinte, nós temos o eixo em que está relacionado essa entalpia, justamente é o caminho que a reação ela ocorre. Então eu vou perceber o seguinte, que os reagentes, numa reação endotérmica, ele vai ter uma quantidade de energia menor do que o dos produtos. E então essa variação de entalpia, ela vai ser positiva, maior que zero, lógico. E aí eu estou dizendo que houve uma absorção de energia no processo. Para as exotérmicas, eu preciso entender que há uma liberação de energia, de calor. E nesse processo, nessa liberação de calor, eu vou perceber o seguinte, comparando a energia dos reagentes com dos produtos, eu percebo que houve uma liberação de energia, de entalpia nessa reação. Então eu vou dizer o seguinte, que a entalpia dos produtos agora ela vai ser menor do que a dos reagentes. E isso eu consigo achar esse valor fazendo com que a variação de energia, de entalpia, seja a entalpia dos produtos menos a dos reagentes. Se o valor do ΔH, que essa variação de entalpia, for negativo, menor que zero, eu digo que essa reação é endotérmica. Lembrando, não existe energia negativa. A ideia é que o sinal negativo está deixando claro para mim que é um processo exotérmico. Tranquilo? Tá aí de boa? Então vamos seguir.
Já graficamente falando, eu percebo que as reações, os processos exotérmicos, quando eu olho a quantidade de energia dos reagentes e dos produtos, eu vou ter o gráfico da seguinte forma. Reagente com maior energia perde energia para a formação dos produtos. Então eu vou ter aqui uma variação de entalpia negativa menor que zero. Isso indica para mim que esse processo é endotérmico. Então quando eu olhar para o gráfico, perceba o nível de energia dos reagentes e dos produtos. Se dos reagentes são maiores, a maior energia nos reagentes, então estou dizendo que esse processo é exotérmico. Tranquilo? Então vamos lá, só recapitulando. Endotérmico e exotérmico. Nós percebemos que no gráfico nós tínhamos uma quantidade maior de energia no processo endotérmico maior que zero, um ΔH maior que zero. Nós entendemos que o produto tem maior energia, já nos exotérmicos o reagente tem maior energia, então vai perder energia nesse processo, tendo um ΔH negativo. Tranquilo? Vamos tentar resolver um exercício mais simplificado, justamente para a gente associar esse conteúdo. Peço que agora dê pausa no vídeo, eu vou colocar as imagens, vocês vão ver o texto, pausa o vídeo, tenta responder e a partir dessa resolução nós vamos corrigir, vamos responder juntos, tá certo? Voltando ao exercício, nós percebemos o seguinte: o acetileno é um gás utilizado em maçaricos para cortar e soldar metais. Ao queimar, produz uma chama luminosa, intensa, alcançando uma temperatura ao redor de 3.000 graus. Considere a equação termoquímica para a reação de decomposição do acetileno. Então, nós vamos mostrar aqui a reação, ela está aqui mais destacada, que é uma decomposição. Então, eu percebo que nesse processo há uma liberação, sinal negativo libera 230 kJ por cada mol de substância. Então, essa é uma equação exotérmica. Aí vem um detalhe. Se ela é exotérmica, já está me afirmando, eu vou olhar aqui que ele quer que eu analise cada frase. A primeira frase diz o seguinte: a reação é exotérmica, pois o calor é liberado. Então, vamos analisar mais tranquilamente. Perceba o seguinte: se o ΔH é negativo, eu já caracterizo como exotérmico. Então, essa afirmação ela é verdadeira. Tranquilo? Já na afirmação 2, ela percebe o seguinte: ela diz que a variação da entalpia da reação inversa é idêntica da reação direta. Vamos lá, com calma. O que é direto e inverso? Direto nada mais é do que o jeito que está sendo apresentado aí na equação. Você vê a setinha apontando para o lado direito. Então, começando da esquerda para a direita, eu estou dizendo que essa reação tem um ΔH negativo. Ela é exotérmica, como afirmava a afirmação 1. E isto me dá a entender o seguinte: se for o sentido inverso, se eu reverter esse processo em que os reagentes passam a ser produto e os produtos passam a ser reagente, eu vou ter que mudar o sinal dessa variação de entalpia. Por quê? Se para decompor ele libera energia, então para a formação dessa substância ele vai absorver energia. Então essa afirmação ela passa a ser falsa. Olha só, então eu fiz o inverso aqui da equação acima para mostrar que se ela mudou aqui, o ΔH ele passa a ser positivo. Então esse ΔH agora está me indicando que é uma endotérmica, tá? Uma reação, um processo endotérmico. Então essa afirmação não é verdadeira. Já na afirmação 3 diz o seguinte: a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. O que é que eu preciso entender? Lembra daquela situação, ΔH negativo? Então ele está me dizendo que para ser negativo, a energia dos reagentes ela vai ser maior do que a dos produtos. Então a entalpia dos produtos vai ser menor do que a dos reagentes. Então realmente confirma essa frase aí. Tá bom? Tranquilo? Dúvida? E aí finalizamos, lógico, esse vídeo aqui. Nós percebemos que quando nós falamos sobre entalpia, energia nos processos, eu preciso entender a variação de entalpia representada na equação como ΔH, ou também quando ela está sendo mencionada na reação, tá certo? Que fica para o próximo vídeo, beleza? Obrigado, até mais.